Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aí as últimas notícias do nosso Vascão. Cara, tem bastante coisa pra gente falar aí, né? Quarto reforço do Vasco. Andrei, valor que o Vasco vendeu, André aí, o Vanier Casagrande acabou de trazer essa informação. Mercado sul-americano aí, o Vasco está com dificuldade, está com uma canseira para anunciar algum reforço aí do mercado sul-americano. Tem o Hércules também aí, volante do Fortaleza, que falou com amigos, ó, que tá aí com negociações avançadas. E o Vasco também aí, que fez um amistoso hoje, ganhou aí por 6-0. Mas vou te falar uma coisa, cara, esse time titular aqui que o Vasco colocou hoje, irmão, preocupa, hein? Essa coisa aí de o Vasco trazer 5 a 7 jogadores aí, reforços, tem que aumentar um pouquinho esse número aí, a gente está preocupado pro Vasco ser competitivo em 2023. Mas quero falar aqui um assunto antes, família vascaína, que vai ser um grupo que vai rivalizar muito aí com a 777, claro, é só o início dessa caminhada, desse processo aí, tanto para a 777 quanto para o Grupo City. Mas, cara, o Grupo City vai rivalizar muito aí, principalmente nesse mercado sul-americano, com jogadores jovens. Eu vi aí nos últimos dias, né, que o Vasco estava com interesse no zagueiro Luan Patrick, um zagueiro do Atlético Paranaense, e o Bahia também. E hoje está acertando aí com um jogador, né, que o Vasco teve interesse, um jogador jovem, volante, estava até acompanhando um canal do Atlético Paranaense. Basicamente ele disse aí que o Atlético Paranaense, nessa janela, ele quer segurar os seus titulares. Então, por isso que o Vasco aí até tentou, né? Se eu não me engano, o Terãs, o Kelvin, mas o Atlético Paranaense ele não quer liberar os jogadores titulares, né? É importante eles manterem aí no planejamento deles o time titular. Mas esses jogadores aqui têm que fazer aí um papel colorido, né? Os clubes precisam. E aí o Bahia tá acertando aí com o Christian, um jogador que o Vasco estava de olho aí, jogador jovem, volante, que nesse canal que eu tava assistindo lá do Atlético Paranaense, elogiando muito o jogador. Por mais que não seja titular, seria um jogador importante aí para a sequência do ano de 2023. Então você pode ter certeza que o City vai rivalizar bastante aí o Grupo City com a 777 em busca desses jogadores jovens aqui no Brasil e também no mercado sul-americano. Família vascaína, preciso falar que nesse mercado, irmão, tá difícil, né? A gente viu aí o Vasco acertar com o Vélez Sarsfield, né, o valor, tudo certo com o clube, mas o empresário do jogador e o jogador, né, o Luiz Melo teve que ir lá e trocar uma ideia para ver se ele vem pro Vasco em 2023. E agora uma situação ao contrário. A informação é que o Vasco acertou tudo com o zagueiro Manuel Capasso, mas não conseguiu a liberação do clube, família vascaína. Então tá difícil aí o Vasco anunciar algum reforço sul-americano. Outra notícia que surgiu agora há pouco, a gente até comentou aqui, né, sobre o Robert Morales, que joga no mesmo time do Alex Duarte, jogador do Cerro Porteño. Mas informações é que esse jogador é importante lá no futebol paraguaio, é destaque no time do Cerro Porteño. Nesse novo ciclo aí da seleção paraguaia, ele deve ser para a Copa do Mundo, ele deve ser o titular. O Cerro Porteño fixou o valor dele em 8 milhões de dólares e o Vasco deve fazer uma proposta aí por esse atacante. O Botafogo também está sondando o jogador e a informação era que o jogador quer jogar aqui no futebol brasileiro e no Rio de Janeiro, passou férias aqui em 2021 e ficou apaixonado aí pela cidade maravilhosa. Então vamos ver aí se nos próximos dias, nas próximas semanas, o Vasco anuncia algum jogador desse mercado aí sul-americano que tá bem difícil. A gente imaginou de estar aqui anunciando, né, o Luca Orediano, mas aí teve essa situação com ele, com o empresário. Então é um mercado que o Vasco tá tendo muita dificuldade aí para anunciar algum jogador, família vascaína. Precisamos falar aqui também do Hércules, né, volante aí do Fortaleza, um bom volante, acho que vai ser um jogador aí para compor elenco, quem sabe ser titular do Vasco ao longo da temporada, é jovem, rápido, chega bem na frente, eu gosto desse volante, seria aí uma aquisição importante nesse processo aí também da 777, né, de pegar jovens jogadores e construir aí uma venda futura, é um nome importante. Vou até botar na tela para vocês aí, segundo ele encontrou ali com alguns amigos e disse para esse amigo que teria negociações aí avançadas com o Vasco da Gama, família vascaína. Então acha esse jogador aqui também um bom nome. Preciso falar agora da venda do Andrei, né, cara? Nesse processo aí de fonte, né? A gente aqui é um canal só de torcedor, a gente trouxe até aqui a notícia na época que o Zé Colmeia falou, ó, tem uma informação que o Andrei vai ser vendido por 12,5 milhões
né, de euros. E aí o Lucas Pedrosa, que tinha acertado um tempo atrás que o Vasco conseguiu a renovação dele, aí o Nicola falou que não, e aí realmente acabou renovando com o Vasco, o Andrei, pelos termos aí que o Pedrosa tinha dito, mas dessa vez, cara, quem acertou foi o Zé Colmeia, né? O Vene Casagrande acabou de soltar a informação dos valores aí que o Vasco vai receber, que foi a negociação com o Chelsea. Se trata aí de realmente 12,5 milhões de euros por 70% do jogador que cabe o Vasco, né? Vai ser pago de uma maneira parcelada, uma parte assim que assinar o contrato e uma outra em 2024. E o Vasco vai receber também de maneira parcelada, como vai ser paga aí os 70%, família vascaína. E aí o que pode acontecer se o Andrei não conseguir o visto de trabalho lá da Inglaterra, ele pode ficar no Vasco aí até junho, julho, mas aí cravou o Zé Colmeia e acertou aí 12,5 milhões de euros, o Vasco vai receber aí 48 milhões de reais e não tem aí, se o Andrei bater algumas metas, o Vasco ganhar mais, não, é 48 milhões de reais que vão entrar aí nos cofres de São Januário. A gente pode analisar isso de duas situações, né? Foi aquilo que eu falei, a gente nem estaria recebendo esse valor aí se a 777 não tivesse entrado. Se a gestão de merda tivesse a par dessa situação, o Andrei ia sair de graça do Vasco. Agora, eu vou te falar que é uma venda assim que não me agrada não, cara. Acho que o Andrei tem potencial para ganhar muito mais aí do que 48 milhões de reais, mas, cara, é isso, tá nas mãos da 777, avaliou o negócio como uma boa situação, cabe aqui a mim deixar a minha opinião e discordar desse valor aqui, acho bem pouco aí, o Andrei é um jogador de muito potencial, o que falava, né, que o Vasco, que o negócio giraria em torno de 40 milhões de euros, e aí o Vasco ia pegar uma boa bolada, mas não, 12,5 o Vasco vai receber 48 milhões de reais, família vascaína. Eu vi as informações, eu vi os debates aí na ESPN, que a gente sempre tá trazendo aqui, todo mundo falando que era um bom valor, mas não foi esse valor aqui noticiado, né, família vascaína? Agora, quero saber a sua opinião. Antes de falar aqui do quarto reforço do Vasco, preciso falar aí, cara, do jogo treino de hoje que o Vasco ganhou por 6-0, família vascaína. E eu quero falar aqui o time titular. Se liga só, ó, Raus Paulinho, né, o Paulinho já tá aí treinando como profissional, um jogador de muito potencial que a gente imagina que vai fazer muito sucesso no Vasco. Miranda, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Marlon Gomes, aqui a gente já olha o Marlon Gomes na função do Andrei, né, jogando de segundo volante. Nenê e um ataque aí com Figueiredo, Peck e Egnaldo. Família vascaína, esse foi o time do primeiro tempo. O time do segundo tempo foi Alexander, o Rodrigo quebrando ali o galho na lateral direita, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Vitor. O Deluca de volante, Matheus Barbosa, Deluca de primeiro volante, Matheus Barbosa de segundo volante. O Palácio como meio armador, Vinícius, Zé Santos e Eric Marcos. Esse foi o time aí do segundo tempo. O Eric também, que veio do Ipiranga no ano passado, também entrou aqui nesse time do segundo tempo, família vascaína. E aí, cara, vendo aí agora o Vasco anunciar o seu quarto reforço, se trata aí do Lucas Piton, e o Vasco até o momento, família vascaína, tava vendo aqui essa notícia na Net Vasco, gastou aí 43 milhões, né? Algumas não de forma à vista, né? Algumas situações vão pagar parcelado, mas em contratações o Vasco gastou até o momento 43 milhões. 10.600 no Raul, 16 no Léo e 16.400 no Piton. Família vascaína, são 3 reforços aí que o Vasco gastou esse valor. O outro jogador o Vasco não gastou nada, que foi o Deluca, né, família vascaína. Mas vendo esse time aqui do Vasco e pegando aí os 4 reforços, né, que foram anunciados, né, o Deluca já jogou ali no segundo tempo, cara, eu sinceramente não, assim, fico muito preocupado, cara, com essa movimentação aí do Vasco no mercado. Não acho que cabe somente aí 5 a 7 reforços. O Vasco já anunciou 4, imagine chegar a 3 aí, que foi a notícia. Atenção, o Vascaíno noticiou que o Vasco poderia trazer de 5 a 7. Então, vamos entender que o Vasco tem 4. Você olha para esse time aqui titular do Vasco, você bota ali, na minha opinião, o Léo no lugar do Anderson Conceição, pelo lado, na zaga pelo lado esquerdo, o Piton no lugar do Edmar, o Pedro Raul no lugar do Egnaldo, porque o Egnaldo deve ter jogado aqui de centroavante, né? E aí o Deluca no lugar do Zé Gabriel. Então, faltaria aí 3 reforços, segundo as informações. A gente entende que é um goleiro, que tem que jogar aqui no lugar do Raus, um lateral direito, porque o Paulinho é jovem. E aí, qual a função que fica? Do Orediano, para jogar lá na frente? Então, família vascaína, na minha opinião aqui, tem que trazer mais reforços, no mínimo aí uns 15 reforços. E aí você pode até falar assim, Thiago, tu é muito chato, deixa os caras trabalhar, mas não é isso, família vascaína. Eu acho que o time não é só os 11 em campo, não é só os nomes, né? É o coletivo, é o treinador encaixar a maneira de jogar, né? Os jogadores entender, o coletivo funcionar, o entrosamento. Então, tudo isso influencia para o Vasco ser competitivo. Não é somente os nomes. Então, quanto mais rápido chegar os reforços, mais tempo o Barbieri vai ter para trabalhar
entrosar, o coletivo funcionar. Então, somente 7 jogadores, cara, eu acho bem pouco. Tem que trazer aí de 10 a 15 jogadores já nesse momento, porque realmente aqui você vê tanto o time titular desse jogo treino, quanto aí o jogo do time reserva aqui, preocupa demais, cara. E aí, né, o Lucas Piton é o 4º reforço do Vasco, né? O Corinthians aceitou a proposta do Vasco e tá aí, família vascaína, vai ser o lateral esquerdo titular do Vasco para a temporada de 2023. Então, lado esquerdo ali, entendo que já tá ali completo, né? Léo na zaga pelo lado esquerdo e Piton como lateral esquerdo, família vascaína, mas eu vou te falar que tem que trabalhar muito para o Vasco ser competitivo, falta muita coisa aí, pelo menos é a minha opinião. Minha preocupação aí, eu acho que tem cabimento, né, família vascaína? Nos últimos anos na Série A, o Vasco fez campanhas medíocres, então eu tô preocupado sim com o momento do Vasco, com a montagem do elenco do Vasco, tem que chegar mais reforços. De 5 a 7 não vai ser suficiente não, essa aqui é a minha opinião, quero saber a de vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.